Lancer. Fique com o resumo de hoje. Você sente? A tensão no ar não é apenas uma sensação. É a realidade se partindo bem diante dos seus olhos. Você está dentro do ateliê, mas não como um observador comum. Você está lá, sentindo a respiração pesada de Esteban, o suor frio que escorre pela têmpera dele, a pressão insuportável de saber que um único movimento errado, um simples passo em falso, vai custar não apenas a carreira, mas a própria existência daquela marca que ele construiu com tanta dor e sacrifício. Olhe para as mãos dele. Estão tremendo. Não é nervosismo, é pavor. Você acompanha o segundo exato em que ele comete o erro. O silêncio no ateliê é ensurdecedor. Ele troca as coleções. Zilá e Janete, as peças do tabuleiro que ele acreditava controlar, agora estão fora de lugar. Você vê o momento em que a ficha dele cai. O caos não é uma possibilidade, é uma certeza. Ele não apenas cometeu um erro, ele acendeu o pavio de uma bomba que vai destruir a reputação de todos os envolvidos na alta costura. E você, no meio disso, sente o peso de cada olhar crítico. O desespero de Esteban não é gratuito. Ele não vê apenas roupas sendo exibidas, ele vê o trabalho de uma vida inteira, anos de noite sem dormir, sendo jogado no lixo da mediocridade. Ele percebe, com horror que paralisa, que a única saída que resta é a fuga. Mas para onde se foge quando o mundo inteiro está assistindo? Você o acompanha até a sala de Zilá. O ar é pesado, carregado de uma ambição que beira a patologia. Ela está lá, como uma rainha em seu trono de vidro, pronta para destruir quem ousar desafiá-la. E, pela primeira vez, você vê algo diferente nos olhos de Esteban. A submissão, aquela casca fina que ele vestiu por anos, está rachando. Quando ele entrega a demissão, o tempo parece parar. Ele não está fazendo isso por fraqueza. Ele está fazendo isso porque, finalmente, ele perdeu tudo o que tinha a perder. E alguém que não tem mais nada a perder é a pessoa mais perigosa do mundo. Zilá não aceita. Ela o manipula, ela o pressiona, ela tenta usar todas as armas de assédio moral que aprendeu ao longo de uma vida de jogos de poder. Mas você percebe a mudança na dinâmica. Esteban não é mais o artista acuado que aceitava migalhas. Ele está, pela primeira vez, encarando a fera de frente. Ele impõe condições. Ele dita as regras. E o choque no rosto de Zilá é a confirmação de que o jogo virou. Mas não se engane, essa é apenas a superfície. Enquanto isso acontece, outro abismo se abre. Iranildo. A consciência dele está pesando toneladas. Ele sabe que a mentira que ele construiu, a identidade roubada de Palhares, está prestes a colapsar. Você entra na mente dele agora. A ansiedade é um predador que o persegue. Ele está tentando encontrar uma saída, uma redenção, um lugar para se esconder, mas não há lugar seguro. A verdade está emergindo. E, quando ela sair, Janete será a primeira a ser atingida. Você a vê. Ela ainda acredita. A fé dela é cega, inabalável, e é exatamente por isso que a queda será tão brutal. Ela ama um homem que nunca existiu. Ela ama uma sombra projetada, um fantasma que roubou a pele de alguém que ela nunca conhecerá. A traição aqui não é sobre dinheiro ou contratos, é sobre a essência da própria existência dela. Você observa o desenrolar dessa trama, e a pergunta que queima na sua mente é: como alguém sobrevive a isso? Como se mantém a sanidade quando o chão que você pisa é feito de areia movediça e mentiras? O colapso é iminente. As peças do xadrez foram movidas, e o checkmate está chegando. Mas quem vai dar o golpe final? A tempestade está apenas começando, e você, como testemunha silenciosa dessa queda, entende que o que você viu até agora foi apenas o prelúdio. O verdadeiro confronto, aquele que vai definir quem fica de pé e quem cai no esquecimento, está sendo desenhado nas sombras. O segredo que Iranildo carrega é uma bomba-relógio. E o relógio parou de tic-taquear. O tempo acabou. O que você faria se estivesse no lugar dele? Se a sua vida inteira fosse uma farsa construída sobre o sacrifício de outra pessoa? O peso disso seria suficiente para esmagar qualquer um. Mas, enquanto você pondera, o cenário muda. O foco se desloca. As luzes da ribalta se apagam, e os bastidores, onde a verdadeira batalha é travada, ficam em destaque. E lá, o conflito entre João Raul e Rony não é sobre música. Nunca foi. É sobre poder. É sobre quem controla a narrativa. E, nessa batalha, não há espaço para a verdade, apenas para o vencedor. Você acha que o pior já passou? Você está enganado. A calmaria é apenas o intervalo antes do próximo trovão, e o que está por vir vai fazer você questionar se algum desses personagens realmente merece a redenção.
Esqueça a música. Esqueça a melodia. O que você está vendo no estúdio não é arte, é uma guerra territorial de egos inflamados. Olhe bem para João Raul. A sede dele por controle não é apenas profissional, é uma necessidade vital, como se ele precisasse apagar a existência de Ronnie para provar para si mesmo que ele ainda é alguém. E Ronnie não é uma vítima passiva. Ele está revidando com a frieza de quem conhece os pontos fracos do inimigo. Você vê a cena, as luzes do estúdio, aquele brilho artificial que esconde a podridão por trás do sucesso. Cada nota tocada, cada ajuste no microfone, é um ataque disfarçado. As ameaças são sussurradas, mas ecoam como granadas. O que você sente ao assistir a isso? É o desespero de quem perdeu a conexão com o que realmente importa. Eles esqueceram a música. Eles estão obcecados pela coroa de espinhos que o sucesso colocou em suas cabeças. A cada segundo, você percebe que a amizade, ou o que quer que eles tenham fingido ter, virou cinzas. A harmonia deu lugar a um ruído ensurdecedor, o som do conflito humano em sua forma mais crua. E o mais fascinante, o que prende você na tela, é saber que eles estão tão focados em destruir o outro que nem percebem que o próprio estúdio está desmoronando ao redor deles. Agora, desvie o olhar para Janete. O que você sente ao ver alguém construindo uma vida inteira sobre um solo de areia movediça? Iranildo, o mestre da ilusão, o homem que roubou a identidade de Palhares, está sendo consumido. Mas a vítima real aqui é ela. Imagine o choque. Não é um choque comum, é uma ruptura na realidade. Ela olha para o rosto dele, o mesmo rosto que ela amou, o mesmo rosto que ela confiou, e de repente, ela não vê mais nada. O homem que ela amava nunca existiu. Ele é um fantasma. Um intruso que ocupou um espaço que não lhe pertencia. Você consegue se colocar no lugar dela? A sensação de ter sido enganada não apenas por uma pessoa, mas por um tempo precioso que não volta mais. Ela está em um vácuo. O silêncio que a cerca é a prova de que o mundo dela, aquela casa, aquelas memórias, aquele futuro que ela planejou, tudo foi deletado. Ela é uma estranha na própria vida. E o mais cruel? Ela ainda não sabe o tamanho total da traição. Ela só sabe que algo está errado, e esse algo é o combustível da angústia que você vê crescer a cada minuto no vídeo. Enquanto o mundo ao redor desaba, veja quem está realmente movendo as peças. Esteban. Aquele homem que todos achavam que seria a peça sacrificável, o humilhado, o vencido. O que ele está fazendo? Ele está operando nas sombras. Você percebe a frieza no olhar dele? Ele não está mais reagindo, ele está antecipando. Ele viu o caos instaurado entre Zilá e Janete, viu a fragilidade de Iranildo, e entendeu que, no meio dessa tempestade, quem tiver a coragem de ser o mais implacável vai vencer. Ele não quer apenas recuperar o trabalho dele, ele quer o controle total. Ele guarda o figurino. Ele mantém o segredo. Ele manipula as informações como se estivesse jogando cartas com o destino. E você, do outro lado da tela, começa a torcer por ele, não porque ele seja bom, porque, vamos ser sinceros, ele está jogando um jogo sujo, mas porque ele é o único que parou de sofrer e começou a agir. Ele é o reflexo da sobrevivência em um mundo que só pune os fracos. A pergunta que você se faz agora, enquanto as peças se movem, é: até onde ele vai? Até onde ele é capaz de ir para ver todos aqueles que o humilharam ajoelhados aos seus pés? Ele não quer apenas vencer, ele quer a destruição total daqueles que o subestimaram. Estamos chegando no ponto crítico. A tensão acumulada entre esses três núcleos, a moda, a música e o passado escondido, está prestes a explodir em uma única sequência de eventos. Ninguém está a salvo. Nenhuma mentira vai sobreviver à próxima cena. Você está pronto para ver o que acontece quando a verdade finalmente decide que não pode mais ser contida. Porque a partir daqui, não há mais volta. O que você viu até agora foi apenas o setup. O que vem a seguir é a queda livre. Você ainda está comigo? Porque o próximo capítulo é onde as máscaras, todas elas, vão cair de uma vez por todas. O cerco se fecha. Você percebe que não há mais para onde correr. As mentiras, aquelas que foram construídas com tanto cuidado ao longo de anos, estão se desfazendo como papel sob uma chuva pesada. É o momento em que a realidade, aquela juíza que nunca dorme, decide cobrar a conta final. Iranildo, acuado pelo medo paralisante de ser desmascarado, finalmente abre a boca. E o que sai dali não é apenas uma confissão, é uma sentença para a estrutura que mantinha a vida de Janete de pé. O silêncio que se segue à revelação é quase insuportável. Você consegue imaginar o peso desse momento?
O mundo, que antes parecia sólido, agora é apenas uma lembrança distante. Ela descobre que amou o fantasma. Que toda a devoção, todo o sacrifício e toda a fé foram depositados em um vácuo. A dor não é apenas física, ela corrói a identidade. Enquanto ela encara o vazio, o cenário ao redor parece girar, como se a própria estrutura daquela vida estivesse implodindo por dentro. E no centro desse furacão, Esteban observa. Ele é o arquiteto da própria vingança. Cada peça foi movida com uma precisão cirúrgica. Laurinha entra em cena, carregando a notícia que servirá como o golpe final. O figurino, o trabalho, a glória. Tudo agora é dele. Ele não está apenas vencendo, ele está apagando os rastros de quem um dia ousou duvidar dele. A ambição de Zilá, aquela patologia disfarçada de poder, se volta contra ela mesma. O feitiço virou contra o feiticeiro, e o resultado é uma humilhação que não será esquecida tão cedo. Nos bastidores da música, a disputa entre João Raul e Rony atinge o ápice. As ameaças já não são mais sussurradas. Elas são gritos de guerra que ecoam pelo estúdio, transformando a melodia em um barulho estridente e desafinado. A sede de domínio territorial cegou ambos, e eles nem percebem que, enquanto brigam pelo topo, o próprio terreno sob seus pés foi removido. Eles perderam a essência, perderam a arte e, no final, perderam a dignidade. Agora, olhe ao redor. O que sobra quando as luzes da ribalta se apagam? A destruição é total. As máscaras caíram, os segredos foram expostos e as verdades que foram escondidas por décadas agora flutuam como detritos em um rio de desespero. Você vê rostos cansados, olhares que perderam o brilho e consciências pesadas que não encontrarão descanso. A guerra pela beleza, pelo poder e pela fama chegou ao fim, mas não houve vencedores. Apenas sobreviventes que terão que carregar o peso do que fizeram pelo resto de suas vidas. A pergunta que fica ecoando, e que você não consegue ignorar, é se alguém realmente sobreviveu a isso tudo. Se, por trás de tanta destruição, existe um traço de humanidade capaz de reconstruir o que foi quebrado. A verdade não trouxe a paz. Ela trouxe o fim. E agora, tudo o que resta é o silêncio que sucede uma grande explosão. O destino foi escrito com as lágrimas de quem acreditou que o poder duraria para sempre, mas que, na hora do teste, descobriu que era apenas pó. O colapso total não é apenas uma possibilidade, é a única conclusão lógica para uma trajetória baseada em falsidades. Você acompanhou cada passo, cada traição e cada movimento estratégico. Agora, o que você vai fazer com essa informação? A história termina aqui, mas as consequências do que você acabou de presenciar vão ecoar por muito tempo. Olhe para a tela, veja os escombros, e entenda que, no final, a única coisa que realmente importa é quem permanece fiel à própria verdade, mesmo quando tudo ao redor insiste em desmoronar. O jogo terminou, o cenário foi limpo, e você, mais do que ninguém, sabe o preço que foi pago para que essa verdade viesse à tona. O próximo vídeo espera por você, e não se esqueça de seguir o canal para não perder nada.